Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje, de manhãzinha aqui neste domingo, que está muito bonito aqui em São Paulo, logo estou indo aí pra Santos pra curtir o jogo em loco aí, o Santos efetivamente tem o seu último clássico, tomara que não, né gente, eu sempre falo isso, mas tomara que não seja o último clássico do Campeonato Paulista, com ainda algumas chances, né? Eu vi uma notícia que era assim, o Santos depende só de si para avançar para as quartas de final. Que é bom, olhando de um lado, com o copo cheio, e que você pode olhar essa notícia como algo muito difícil quando o Santos depende só dele. Mas, de qualquer forma, sejam bem-vindos ao canal, vamos falar hoje sobre esse pré-jogo. Lembrando a vocês que eu sou embaixadora da Centauro, para ter 10% de desconto, olha o cupom aqui embaixo, e que também hoje tem jogo, então aposta na PixBet, o link tá lá no meu Instagram, aposta de quanto vai ser essa partida. No final eu falo meu palpite, mas não deixem de apostar, troque sua casa de apostas pela PixBet, que é aposta no Santos, o link tá lá no meu Instagram também. Cara, eu tô com 110% só de bateria no iPad, então vai dar tudo certo pra eu passar tudo que eu quero falar pra vocês. Acho legal a gente falar que o Odair tá no Santos, já comandou o Santos em 11 jogos. Ele não conseguiu repetir a escalação nenhuma vez, né? A possibilidade de repetir a escalação seria essa, mas aí com tudo que aconteceu com o Ângelo, o Santos não vai repetir a escalação. Hoje eu tô pegando algumas informações do Lesnock aqui no Diário do Peixe também, da matéria do GE e também algumas coisas do UOL, tá? Só pra vocês saberem aí as fontes. Acho interessante, a gente precisa falar do que aconteceu ontem, né? Do tweet do Ângelo, que teve toda aquela repercussão. O que eu acho? O jogador... O que eu acho não, né? O óbvio. O jogador tem todo o direito de postar o que ele quer. Eu acho que eu acho não, né? O Twitter é dele. Ele faz os posts que ele quer, na hora que ele quer. Mas a gente sabe como é rede social. Eu, por exemplo, se hoje acaba o jogo do Santos e do Corinthians, acabou o jogo, logo depois eu, que sou uma pessoa deste tamanico comparado à importância do Ângelo no Santos, se eu logo que depois que acaba posto num bloquinho de carnaval, eu tenho duas páginas, né, o pessoal e o Imparcialmente, se eu posto, sei lá, achei um bloquinho, tô me divertindo pacas, rindo da vida, talvez o torcedor se incomode. Porque existe uma sensibilidade, existe uma noção do todo para se fazer coisas em rede social. Por isso que eu sempre quis dividir o pessoal e o meu profissional. O Ângelo não tem como fazer isso. Infelizmente, o jogador de futebol, a partir do momento que ele já é um grande jogador de futebol, ele já é uma pessoa pública e o pessoal e o profissional dele caminham juntos. Então, eu não vejo problema algum da postagem, eu só acho que o timing que ele utilizou foi prejudicial a ele. Se ele está com vontade de ir pro Flamengo, construir a carreira dele, gente, todo mundo tem esse direito de mudar de time, de recomeçar, você quer mudar de empresa, às vezes a empresa, você tá lá desde estagiário, mas você quer mudar, você tem o direito de querer mudar, de querer pegar uma outra posição, de ganhar mais dinheiro, todo mundo tem esse direito. Eu acho que o Ângelo faltou um pouquinho de sensibilidade no momento aí que ele fez esse tweet, antes de um jogo importante, um Ângelo que foi criticado, um Ângelo que brigou com a torcida esse ano, então talvez faltou um pouco de maturidade em cima desse Ângelo, uma maturidade que às vezes a gente também pede dentro de campo, a gente não viu na rede social, mas como eu falei, o direito é inteiramente dele, mas acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, porque talvez poderia ter deixado para uma próxima, né? E ainda foi o Flamengo, né? A gente sabe que se ele tivesse falado do amigo dele do Cuiabá que fez um golaço, o amigo do Goiás que fez um golaço, a repercussão seria diferente. Acho que você envolveu o Flamengo, o time que estava em negociação com ele jogando, perdendo vários gols nas últimas partidas. Vai tudo se somando a algo que poderia ser muito simples, poderia, por exemplo, ser uma mensagem privada, alguma coisa assim, mas bom, é só a opinião, mas de qualquer forma, o Ângelo tem um edema e não joga hoje. Acho interessante a gente falar quantos desfalques o Odair já teve nessa temporada. O Maicon Zanocelo, o Fernandes, Miguelito, Mendonça, de Carlos. E no momento, como a gente sabe, né, o Soteldo, o Alex e o Carvajal estão no DM e ganharam aí a companhia do Sandri, aí, que perdeu o nariz. Então, assim, olha quantas peças super importantes que o Odair já teve que se virar. A gente fala muito da importância de você ter uma construção, e o Odair, nas últimas respostas dele de coletiva, ele tá muito falando sobre a importância do agora. O Odair não tá com tempo de construir. Porque quando você olha Fernandes, Soteldo, Maicon, Mendonça, todos esses caras são titulares, são titulares em alguns momentos. É claro que eu não vou falar aqui que é porque o Alex, ou porque o Carvajal, ou porque o Ed Carlos estão no DM, que é isso que tá pegando a construção do Santos. Não, que a gente sabe que esses jogadores ainda são jogadores que apoiam. Mas quando você tem o Rodrigo Fernandes, o Maicon, esse tipo de jogador,
a gente sabe como é prejudicial pro Odair buscar um time que tem uma solidez, pelo menos uma área, pelo menos a parte defensiva, pelo menos alguma posição que de fato ele tenha algo fixo. E o Odair teria, né, a primeira vez que ele ia repetir uma escalação hoje, e não vai repetir por conta da ausência do Ângelo. Acho super legal esse levantamento aqui também, feito pelo Lesnock, que assim, os jogadores que entraram nos 11 jogos, os únicos jogadores que entraram nos 11 jogos foram o João Paulo e o Marcos Leonardo. E aí quem jogou 10 jogos, o Mendonça, o Bauerman, o Ângelo, o João Lucas e o Lucas Pires. A gente sabe bem que o João Lucas e o Lucas Pires acaba também sendo por questão de falta de opções, né? A lateral hoje do Santos é uma posição prejudicial que o Santos precisa ir no mercado para melhorar as trocas, né? Eu acho que hoje você vê um Lucas Pires que às vezes tem as suas inconstâncias, tem o Felipe Jonathan que às vezes tá aqui, às vezes tá lá, às vezes tá com a cabeça no Santos, às vezes a gente sente que também oscila, um Nathan que oscila muito, então é uma área que de fato o Santos tem mais uma necessidade de manter por falta de opções. E bom, como eu falei pra vocês, hoje é um Santos com 12 pontos conquistados, mira nessa vitória pra poder se classificar, uma classificação que não vem desde 2020, que é beira o absurdo e o fracasso do Santos de não passar por uma quartas de final de um campeonato paulista. Como a gente já falou, quem está fora hoje, principalmente o Soteldo, Pedro Scaramusta, Alex Nascimento, Sandri, o Carvajal. Os Carvajal já está em transição para o gramado. E os pendurados são Joaquim, Camacho, Natan, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Desses dois, é bem importante a gente falar do Joaquim e do Marcos Leonardo, pensando já em uma última partida do Campeonato Paulista, que seria extremamente importante utilizar os dois. Acho que tem que fazer o resultado de hoje, não importa o que. Não acho que precisa o Joaquim talvez fazer uma falta ou outra e ganhar um cartão, é muito melhor do que um gol do Corinthians. Mas é legal a gente observar que esses jogadores são bem importantes para a próxima partida. De todo modo, hoje a probabilidade é que o Santos jogue com o João Paulo, João Lucas, Maicon e Joaquim. O Odair insistindo mais uma vez no Maicon, né? Acho que de tudo que a gente tá vendo, a primeira insistência do Joaquim é a insistência do Odair é a utilização do Maicon. E Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Acredito que esse meio de campo vai ser o meio de campo mais assertivo do Santos. A gente já tá vendo essa repetição desse meio de campo. Já é pelo terceiro jogo, né? A volta do Rodrigo Fernandes o torna titularidade. Os bons jogos do Dodi não tá deixando a gente nem querer que ele saia. E o Lucas Lima também vem fazendo jogos interessantes. E ali na frente a gente tem o Marcos Leonardo e o Mendonça. E do outro lado ainda tá numa definição. O Mussetti postou há umas horinhas atrás, não sei se exatamente nesse momento, 11 horas da manhã, a gente já tem uma resposta, mas como o Mussetti postou, ouviu que a definição do substituto vai ficar para hoje, em algum momento. Lucas Braga ou Lucas Barbosa são os mais cotados, Barbosa tem mais chance de começar e Daniel Ruiz deve ser opção no banco. Então a ideia é que a gente não veja o Daniel Ruiz lá na frente, né? O Daniel Ruiz que é meia, mas jogou por muito tempo ano passado também de ponta esquerda, mas que a gente não o veja lá na frente e que a gente veja de fato um Barbosa começando. Acho interessante, eu acho que o Barbosa devia ter entrado antes do que o Braga nas últimas partidas. Na última partida, no caso, o Barbosa ele acaba sendo mais, às vezes, eficiente, né, de chegar, marcar, conseguir mudar a partida. Mas vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Um jogo absurdamente importante, né, como até o Marcos Leonardo deu entrevista relatando a importância desse jogo. É o jogo mais importante que a gente teve até o momento. É um clássico, é o maior rival. É um Santos querendo a sua vaga. É um Santos, além de querer a sua vaga, é um Santos de querer buscar minimamente uma consolidação de qualquer tipo de futebol que a gente não teve até agora. É um Santos indo atrás da sua terceira vitória, que pode conseguir uma terceira vitória seguida. Nem lembro quando eu fiz 3 vídeos de vitórias seguidas. Então é isso, um jogo absurdamente importante. Uma Vila lotada. Já estou indo pra Vila Belmiro. E aí a gente se vê. Não sei se eu vou conseguir gravar na Vila Belmiro pra vocês o vídeo pós-jogo, qualquer coisa, aguardem um pouquinho que eu gravo mais tarde, mas aí a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau!